Prezados irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa estar com todos vocês. Imensa alegria para estar aqui juntamente com vocês através deste vídeo, para juntos compartilharmos o estudo da Palavra de Deus. Vamos dar sequência aos nossos estudos que estão sendo de grande importância para nós e que tem trazido a nós grandes ensinamentos. E hoje não vai ser diferente, já que nós temos um estudo maravilhoso que vem falando sobre uma experiência incrível em determinado momento do reino de Babilônia. Mas antes de entrarmos ao nosso estudo, gostaria de agradecer a vocês que estão nos acompanhando e dizer a vocês que sejam sempre bem-vindos ao nosso estudo, ao nosso programa, e possam continuar aí compartilhando os nossos vídeos com todos os seus contatos através do WhatsApp, através do Facebook ou através de qualquer outra mídia social que você possa utilizar. Também continue curtindo os nossos vídeos, coloque lá o seu joinha. Sempre o seu joinha vai nos ajudar. É rápido, é fácil. Se você for assistir o vídeo, clique o joinha, seja no Facebook ou seja no YouTube. E também curta aí a fanpage onde está sendo divulgada no Facebook este vídeo. E também curta e se inscreva em nosso canal ali no YouTube, para que assim o nosso canal possa continuar crescendo e possa alcançar outras pessoas. Entendam que nós estamos utilizando este meio para divulgar o Evangelho. E você pode ajudar com isso, curtindo, se inscrevendo em nosso canal aqui embaixo e compartilhando os nossos materiais, tá bom? Então que Deus possa te abençoar. Já faz algum tempo que eu não falo e gostaria de falar hoje e mencionar a vocês que continuem utilizando aí as meditações diárias. Aí está, né? Está ali na nossa lição, na página 135, onde há essas meditações para a realização dos cultos matutino e vespertino, os cultos familiares aí junto com a sua família, ou então você, quando está saindo para o trabalho sozinho, leia a meditação, e isso é benéfico para a sua vida espiritual. Nós sempre precisamos desse alimento espiritual para o nosso dia. Então use aí as reflexões diárias que estão contidas também em nossa lição, ok? Muito bem. Hoje nós vamos tratar o assunto de hoje, o assunto do estudo de hoje está relacionado com um evento que ocorreu no último momento do reino do Império de Babilônia. Nós estudamos aí o começo do Império ali com Nabucodonosor e antes dele, o pai dele, Nabopolassar, e como ele assumiu o trono. Nós mencionamos um pouco disso, como os judeus foram levados cativos ali para a Babilônia. Veio então as lições, onde nós percebemos que Nabucodonosor ele foi conhecendo mais sobre Deus, foi tendo um desenvolvimento espiritual, até que ele pudesse na vida dele reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que a vontade de Deus deveria imperar na vida dele. Logicamente que isso veio acontecer depois que ele passou por diversas experiências. E com certeza nós podemos afirmar que Nabucodonosor será um daqueles que serão salvos, serão ressuscitados quando Cristo voltar. Nabucodonosor veio morrer e com a morte de Nabucodonosor veio também o declínio do Império de Babilônia. Os sucessores de Nabucodonosor não foram eficientes na administração e em governar o reino. Passaram alguns sucessores e hoje nós vamos ver um dos sucessores que realmente ele era fraco moralmente, era fraco em diversos aspectos, mas que tudo desejava, ocupou o reino apenas por vaidade, para satisfazer um próprio orgulho. Nós estamos falando de Belsassar, que foi o último rei de Babilônia. O último rei mencionado na nossa lição. Antes dele estava o pai dele, que foi Nabonido, e Nabonido, por alguma ocasião, ele não estava em Babilônia quando Babilônia foi invadida, né?
Diz os comentaristas que Nabonido ele foi talvez tomado por algum tipo de enfermidade, estava em uma outra cidade nessa ocasião, mas ele estava vivo, e ainda vivo ele cedeu o trono a Belsazzar. Houve um período, diz os comentaristas, que tanto Belsazzar e Nabonido eles estavam trabalhando juntos no Império de Babilônia. Belsazzar ocupou muitos cargos importantes ali no trono, mas a ocasião é que agora que ele era o rei ali em Babilônia. E é interessante de mencionar também, para que nós, sempre gosto de mencionar o contexto, para que nós possamos entender todo o relato em si, né? Belsazzar havia empreendido algumas batalhas, ele havia ganho uma ou outra, mas na ocasião aqui ele havia perdido uma grande batalha com seus exércitos. Mas ainda assim, não havia sido motivo suficiente para que ele se preocupasse com isso. Belsazzar estava muito seguro com relação à segurança da cidade de Babilônia. Ele sabia que se algum exército viesse e atacasse Babilônia, ele tinha suprimento suficiente para permanecer muito tempo ali. Ele sabia que praticamente era impossível entrar em Babilônia por conta dos muros e dos portões. Se alguém se aproximasse nos arredores da cidade, havia a possibilidade dele desviar o curso do rio e provocar uma enchente e assim distanciar os seus inimigos. Ou seja, ele estava muito confiado na certeza de que a cidade dele jamais seria destruída, ou jamais haveria como alguém invadir aquela cidade. Bom, passando a nossa lição, nós vamos ver que ele então daria uma festa. Não havia motivos para dar uma festa, e não foi uma festa pequena, foi uma festa muito grande, mas, como eu disse, não havia motivos, mas ele quis dar essa festa para ele próprio, para satisfazer o seu próprio orgulho, e também para 1000 de seus sábios, como diz ali, 1000 de seus senhores, né, daqueles que estavam ali na corte. E era costume dos reis dar grandes festas, e não era necessário ter um motivo, né? Mas eram festas grandes, e festas que era regada a bebida, a muita comida, que era regada a culto aos deuses pagãos. Por exemplo, uma grande festa que é mencionada também na antiguidade foi o casamento de Alexandre, onde havia aproximadamente 10.000 convidados. Muita gente, imaginemos o tamanho dessa festa, e tantas outras festas que também eram dadas pelos medos e pelos persas, onde se juntava muita gente, e não era festa de um dia, 2 dias, às vezes era uma festa de vários dias. Então nós vemos aqui Belsazzar também dando uma festa, e mal sabia ele que essa seria a última festa, tanto para ele como para o Império de Babilônia, como para a cidade de Babilônia. Então ele ali juntou todos os seus sábios, todos os seus senhores, aqueles que estavam na corte, para poder fazer esta festa, realizar essa grande festa, onde havia muita bebida, onde havia muita comida. E diante disso, o texto mostra algo interessante, que eles começaram então a beber. E Belsazzar havia bebido e provado o vinho. Veja que interessante, que Belsazzar então, ele se embriagou, ficou bêbado, ao ponto de, na sua embriaguez, tomar uma atitude que não era comum dos reis, que era cometer algum tipo de sacrilégio com objetos sagrados de outras religiões. Vejam só que Nabucodonosor, quando chegou com esses objetos sagrados ali em Babilônia, ele colocou-os em determinado lugar para que ali ficassem guardados e para que não fossem profanados. Mas Belsazzar, tomado pelo vinho, bêbado, ele então toma uma decisão de usar os vasos de ouro e prata que eram do templo de Jerusalém para aquela comemoração, para aquela festa. E vejam só que eles beberam naquelas taças, naqueles utensílios, e profanaram assim os objetos que haviam sido consagrados para a adoração do verdadeiro Deus. Eles passaram a louvar os seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro e madeira. Ou seja, eles estavam então cometendo um sacrilégio.
Veja que tem uma expressão que é interessante, inspirada, que diz que haviam muitos convidados que ali estavam, mas havia um convidado que na verdade não tinha sido chamado por Belsazzar, mas estava presente naquela festa, era um convidado invisível, e ele estava presenciando tudo isso, presenciando a atitude de Belsazzar em profanar os objetos sagrados do templo de Jerusalém, do templo de Deus. Cabe ressaltar que esses objetos eles foram levados à Babilônia em 3 ocasiões. Na primeira ocasião foi quando Nabucodonosor trouxe esses objetos, e foi por volta do ano 605 antes de Cristo. Essa foi a primeira ocasião, mas não trouxe todos os objetos. Houve uma outra ocasião, uma segunda ocasião, que foi por volta do ano 597 a.C., onde veio também os objetos mais valiosos ali do templo, que trouxeram para a Babilônia. E houve uma terceira ocasião, que foi já na destruição do templo de Jerusalém, por volta do ano 586, onde também objetos sagrados do templo foram levados para a Babilônia. E esses objetos, como eu disse, eles foram reservados ou colocados em um lugar à parte para que não pudessem ser profanados, como fez nessa ocasião Belsazzar, ao utilizar esses objetos sagrados para satisfazer o seu desejo, o seu orgulho, e para ali profaná-los, adorando a outros deuses. E é interessante de perceber que uma pessoa, quando ela realmente desperdiça as oportunidades que Deus dá, ela acaba cometendo pecados que não deveriam ser cometidos, acaba cometendo equívocos que acabam por levar ao fim da própria vida ou consumar aquelas oportunidades que Deus dá à pessoa. E justamente era isso que Belsazzar estava atraindo sobre si. Ele estava atraindo o juízo de Deus. E isso nós podemos ver e perceber no continuar da história. Aquele convidado invisível que estava ali e não havia sido chamado por Belsazzar, então há de tomar uma atitude, e foi assim que aconteceu. Apareceu de maneira repentina no salão de festa. Imaginemos um salão de festa com as seguintes proporções, de acordo com alguns comentaristas: 57 metros por 12. Então, era um salão bastante amplo. E havia, como diz aqui, de frente ao castiçal, uma parte onde tinha uma parede branca, bem preparada, de um salão nobre mesmo, de um salão real. E foi justamente nessa parede onde apareceu uma mão, e um dos dedos começou a escrever naquela parede. A atitude de Belsazzar neste momento é o que chama a atenção. O rei, que antes do aparecimento desta mão estava todo alegre, estava bêbado, estava festejando com seus senhores, estava festejando com mulheres, com concubinas. Imaginemos que era, na verdade, uma orgia que estava sendo realizada nesta ocasião. Então, mostra a debilidade moral de Belsazzar, mostra a incapacidade que este jovem tinha para governar Babilônia, e mostra quão pretensioso ele era em confiar nos muros, nos portões e em seu exército para a segurança da cidade. E mostra também quão vaidoso era também, porque para chegar ao ponto de utilizar objetos sagrados, realmente mostra que este rei, ele não tinha nenhum tipo de preparo para estar sentado ali naquele trono. Mais ainda por não reconhecer o verdadeiro Deus. Quando ele vê então a mão escrevendo na parede, ele então mudou o seu semblante. A alegria, suposta alegria que havia, o festejo, foi transformado em medo, em terror, em pavor.
tanto na face do rei como na face de todas aquelas pessoas que ali estavam. Diz que mudou o semblante do rei, diz que a junta dos seus lombos relaxaram. Imaginamos o rei levantado com uma posição altaneira, de real, vamos dizer assim, de repente os ombros decaem. Mostra ainda que os joelhos eles estavam tremendo, sabe? Já tremeu de frio, quando os dentes batem assim de tanto frio. Então podemos imaginar algo mais ou menos assim, que na Belsassar ele estava tremendo, não de frio, senão de pavor, de medo do que ele estava vendo ali naquela parede, aquela mão escrevendo aquelas palavras. E ainda diz que os pensamentos o turbaram. O que será que passou na mente do rei para que ele ficasse também perturbado com os seus pensamentos? Alguns comentaristas, antes de passar a lição a gente lê vários comentários, né? Mas um dos comentários fala que ele percebeu naquele momento um perigo mortal para ele como rei e também para todo o seu império. Passava pela mente do rei os enganos políticos que ele próprio havia cometido, os equívocos nas decisões que ele havia tomado, a maneira com que imoralmente ele estava se portando naquela ocasião e em outras ocasiões. Passou pela mente do rei esta conduta imoral dele, como também passou a recente derrota que ele havia tido para um exército inimigo. E muitas outras coisas estavam perturbando o pensamento do rei. Na verdade, a consciência estava lhe acusando. A mesma atitude de ter tomado aqueles utensílios sagrados para aquela festa, para aquela orgia, também passou pela mente dele. A consciência lhe acusava. O final do texto bíblico fala que Belsassar perturbou-se muito, mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores, os 1000 que ali estavam convidados, também estavam apavorados com toda aquela situação. O hóspede invisível se fez presente, ou mostrou a sua presença. O hóspede invisível escrevera na parede agora, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Belsassar tinha medo. A consciência estava ali acusando, havia temor, havia desconfiança por parte de Belsassar, porque ele estava seguindo por um caminho de erro, ele estava se sentindo culpado nessa ocasião por causa daquilo, e foi justamente por causa disso que a mão escreveu, para que aquele rei pudesse ver e perceber que ele não era nada, para provocar o medo, para provocar o temor. E realmente é algo incrível de se pensar e de se imaginar. Uma mão aparecer do nada, uma parte da mão, né? E escrever na parede com letras de fogo. Pois bem, tomados de terror, naquela ocasião, foram chamados os magos, né, para tentar interpretar. O rei logo chamou, mas mais uma vez os magos foram envergonhados, porque eles não puderam nem ler e não puderam dar nenhum tipo de interpretação, mesmo diante das promessas que o rei fez. Se você interpretar o que está ali, eu te farei o terceiro rei do reino, eu te vestirei de púrpura, colocarei em você uma cadeia, uma corrente dourada. Fez promessas, mas nenhum dos sábios, nenhum dos magos, nenhum dos astrólogos que foram introduzidos na presença do rei, nenhum dos adivinhadores puderam interpretar o que ali estava escrito. E isso deixou Belsassar ainda mais apavorado. Porque nem ele, Belsassar, conseguia ler o que estava escrito ali. Então ele descobriu que um poder demasiado forte contra ele. Ele não podia ler a escrita, diz o finalzinho da nota.
Logicamente que tudo aquilo provocou um alvoroço e entra ao salão a mãe, a rainha mãe, e ela entra com um conselho sábio para o seu filho Belsazzar. E o conselho que ela dá, que fosse chamado um homem para que pudesse ler e interpretar o que estava escrito ali. Mas não qualquer homem, não qualquer um dos sábios ou adivinhadores que estavam ali, porque eles não puderam fazer nada. Esta mulher, ela conhecia Daniel. Então o conselho dela foi: chame a Daniel. E ela descreve as características de Daniel. É interessante o testemunho que ela dá de Daniel. Um homem que há o Espírito dos deuses santos, um homem que tem sabedoria, um homem que ajudou teu pai Nabucodonosor. Deixe-me explicar aqui essa expressão pai. A expressão pai, ela pode ser utilizada ou empregada para avô, ou seja, Nabucodonosor, no caso, era avô de Belsazzar. Portanto, não o seu pai, ainda que avô é pai duas vezes, né? O meu avô era meu pai, então não está errado. Existem algumas culturas que chamam a avó de mãe também, além de chamar o avô também de pai. Então aqui a rainha está se referindo ao avô de Belsazzar, que era Nabucodonosor, que ele foi beneficiado por Daniel, quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor e as visões que ele teve também. Foi constituído mestre dos magos, estava sobre os astrólogos e caldeus, e que Daniel tinha um espírito excelente de interpretação e podia explicar os enigmas. Então, a rainha mãe aqui dá dá um exemplo de quem era Daniel. Ela descreve as características de Daniel diante do rei Belsazzar e diante de todos os que ali estavam. É possível, nós percebemos novamente que Daniel ele não estava entre os magos nem os adivinhos que ali foram chamados diante da presença do rei. Então é possível que Daniel ele havia já se afastado ou já não cumpria a responsabilidade de ser o chefe dos magos e astrólogos. Talvez ainda ele pudesse viver ali na corte ou próxima à corte, mas não ocupava um cargo de responsabilidade, havia se retirado. E é por isso que ele não estava presente em primeiro momento, e é por isso que ele foi chamado posteriormente pelo rei. E isso nós podemos ver quando nós passamos a pergunta 4, e o rei diz ele assim: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá? Ou seja, ele sabia que havia entre os cativos de Judá pessoas que serviram na corte, mas mostra também que ele desconhecia quem era Daniel, não sabia quem era Daniel. Por isso foi necessário que a rainha mãe contasse quem era Daniel, descrevesse as características de Daniel, para que assim ele pudesse conhecer. Como ele era de uma nova geração, com certeza não conhecia aqueles que foram sábios no passado. E este é um grande perigo sempre da nova geração. A nova geração ela acaba se esquecendo de grandes homens do passado, dos feitos desses homens, e acaba colocando de lado ou até colocando para escanteio a sabedoria, a experiência destes grandes homens. Quando isso acontece, existe o grande perigo do povo ir por caminhos equivocados. Já aconteceu com Israel, acontecendo agora com Babilônia. Então, Belsazzar, realmente, ele desconhecia sobre Daniel. Ele teve a oportunidade, talvez, de conhecê-lo, como eu posso dizer, de escutar as suas histórias, mas talvez ele tenha preferido não aproveitar esta
oportunidade. Então a saudação do rei a Daniel indica que Daniel já não presidia os sábios, já não era o presidente dos sábios, mas Belsazzar, ele foi apresentado e passou então a ser conhecido. Belsazzar e outros sabiam que Nabucodonosor, por exemplo, havia decidido obedecer ao verdadeiro Deus. Belsazzar havia sabido do seu avô a decisão que ele havia tomado. Mas, infelizmente, Belsazzar, ele não quis tomar essa postura. Ele não quis aproveitar essa oportunidade também de conhecer o verdadeiro Deus. Ele preferiu tomar um outro rumo. Bom, diante disso, diante da presença do rei, diante da presença de Daniel ali, o rei então faz a ele as mesmas promessas que havia feito antes, de ser o terceiro no reino, de dar uma capa púrpura, de dar uma corrente de ouro, etc. e tal, para que Daniel pudesse interpretar então aquela escritura e dar o seu significado. E é interessante que os que conhecem a Cristo sempre vão ter um espírito de humildade. Os que conhecem a Cristo sempre vão ter a verdadeira sabedoria. Sempre vão buscar o caminho correto. E quando a pessoa ela se entrega a Deus, ela vai receber sempre, sempre o verdadeiro conhecimento que provém dos céus. E nunca o conhecimento que este mundo oferece. Por isso há necessidade de que sejamos humildes de coração. Sejamos pessoas que sempre buscam a Deus, assim como fez Daniel. Diante ali do rei, Daniel então dá a sua resposta àquela proposta. Ele recusa a proposta, ele diz: as tuas dádivas, os teus prêmios, pode dar a outros, porque eu não preciso, não quero estes prêmios. Mas ainda assim eu darei a interpretação, lerei o que está escrito e darei a interpretação. Daniel então, ele passa agora a recordar a Belsazzar alguns fatos do passado. E o principal dele é que Nabucodonosor foi um rei mais poderoso que o próprio Belsazzar. Ou seja, talvez em Babilônia, Nabucodonosor tenha sido o único grande rei de Babilônia. Porque os outros que vieram depois dele realmente foram apenas afundando ainda mais. Não só o reino, mas em pessoas. Eram mais fracos em personalidade, em moral, etc. e tal. Então Daniel diz assim: olha, Nabucodonosor foi maior rei que você. E ele foi maior porque ele reconheceu ao verdadeiro Deus, porque ele reconheceu que o Altíssimo tem domínio sobre o reino, que o Altíssimo é quem governa, é o Altíssimo quem constitui os reis, quem coloca e tira reis. Nabucodonosor entendeu isso e Belsazzar, ele não entendia isso. Daniel disse que Nabucodonosor foi mais prudente que qualquer outro rei de Babilônia. E essa prudência estava relacionada justamente pelo fato que ele, Nabucodonosor, reconheceu ao verdadeiro Deus como aquele que deve ser adorado. E isto Daniel disse de uma maneira clara, com intrepidez. Ele disse isto a Belsazzar, antes de interpretar aquelas palavras. Então, diante de toda aquela multidão que estava ali aglomerada, ele então permaneceu insensível às promessas do rei e disse que Deus havia dado oportunidades a ele também, Belsazzar, para que ele pudesse adorar ao verdadeiro Deus. Muito bem. Belsazzar, infelizmente, não aprendeu nada. Não havia aprendido nenhuma das lições que ele havia ouvido ou havia lido sobre o seu avô, que ele havia escutado sobre Nabucodonosor. Não humilhou o coração ao verdadeiro Deus e nunca soube o que era a verdadeira humildade. Ele se levantou contra o Deus do céu, profanou os vasos sagrados da casa do Senhor, com aquelas mulheres, com aquelas concubinas, bebeu vinhos naqueles utensílios, deram louvores a outros deuses de prata, ouro e bronze e madeira, deuses que não veem e que não sabem, mas ao verdadeiro Deus, Belsazzar deu as costas. Belsazzar não seguiu os caminhos do verdadeiro Deus, não glorificou
no verdadeiro Deus. E por conta disto foi que apareceu aquela mão escrevendo aquelas palavras. E foi naquele momento mostrado qual seria o fim do Império de Babilônia e do próprio Belsassar. Porque ele, Belsassar, não quis fazer a vontade de Deus. Que coisa! Sempre que o homem busca fazer a sua própria vontade, ele sempre vai atrair sobre si as piores consequências que podem existir. Sempre que o homem ele deixa de reconhecer a Deus como verdadeiro soberano, como o grande governador do universo, virão consequências que são desagradáveis. Deus ele concede oportunidade a todos para que possam reconhecê-lo, para que possam se submeter à sua vontade. Mas infelizmente os homens, em seu orgulho e egoísmo, preferem escolher os seus próprios caminhos. Quantas vezes nós não agimos assim? E quando escolhemos o nosso caminho, nos afastamos de Deus, nos afastamos da sua vontade e recai sobre nós consequências que são por demais desagradáveis. As consequências que viriam sobre Belsassar seriam terríveis. Daniel então lê a escritura e diz a Belsassar que ali estava escrito Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Essas palavras por si só parecem que não têm nenhum significado. Daniel, naquela ocasião, ele foi iluminado pelo Espírito Santo para que pudesse interpretar o significado de cada uma daquelas palavras. Diz o comentário bíblico diz isso, que aquelas palavras estavam em aramaico, estavam escritas em uma linguagem que eles podiam ler, mas pela ocasião em si, não lhes foi permitido ler. E mesmo que lessem, não poderiam entender o significado dessas palavras. E Daniel, iluminado, então ele dá a interpretação de cada uma das palavras. E então diz que Deus contou o reino de Belsassar e acabou. Mene. Também diz que o rei foi pesado e que ele foi achado em falta. Tekel. E diz que o reino seria dividido e que seria dado aos medos e persas, que seria Pérez. Na verdade, lá em cima aparece o Upharsin, mas o Upharsin seria a palavra no plural e Pérez seria a palavra no singular. Então nós vemos aí a interpretação que fora dada a Belsassar. Belsassar descuidou as oportunidades que Deus lhe havia dado. E havia então Deus contado o reino e acabou, terminou as oportunidades para Belsassar e para o reino de Babilônia. E Deus pesou na balança e ele foi achado em falta. Vejam só que não completou a medida que era necessário. E agora ele seria entregue aos medos e persas. Na verdade, durante o transcorrer de toda essa festa, no momento que a festa começou, a cidade de Babilônia já estava cercada pelos medos e persas. Eles trabalhavam para entrar na cidade. Eles desviaram o leito do rio Eufrates. E pelo rio seco eles entraram então na cidade. Invadiram a cidade. Enquanto o rei estava comemorando não sei o que, a cidade estava sendo tomada. Enquanto a mão estava escrevendo, a cidade estava sendo invadida. Enquanto Daniel lia e interpretava aquelas palavras, a cidade estava sendo completamente dizimada. Diz a nota que enquanto tudo aquilo estava correndo, o rei foi informado que a cidade foi tomada pelo inimigo, contra cujos planos ele se imaginara seguro, e que tudo estava ocupado, e os homens de guerra ficaram assombrados. Naquela ocasião, o reino de Belsassar teve fim. E a própria vida de Belsassar, porque naquela noite ele também foi morto por um dos generais do exército medo e persa.
ele havia sido pesado e achado em falta. Sabe, interessante? Trazendo à memória que nós também estamos, na ocasião, diante do juízo investigativo. E não queremos também ser pesados e achados em falta. Para que isso não aconteça, meus queridos, é necessário que tenhamos o peso apropriado para que possa ser equiparado com o peso que é colocado do outro lado da balança. A Belsazar lhe faltou isso, porque ele quis, por sua própria vontade, seguir os seus próprios caminhos, e foi achado em falta. Se nós quisermos seguir os nossos próprios caminhos, fazer a nossa própria vontade, apresentar os nossos próprios méritos diante do juiz investigador, também seremos achados em falta. Quando nós apresentamos os méritos de Cristo em nosso favor, aí a balança, ela se equilibra. Tomemos cuidado para que também não sejamos pesados e achados em falta. Que Cristo Jesus venha a ser realmente o nosso grande Salvador, o nosso grande substituto. Na história de Belsazar, nós aprendemos que a falta de humildade, a soberba e o orgulho acaba levando a pessoa à perdição. A cidade foi tomada, Belsazar foi morto, e nós vamos ver posteriormente que Daniel não foi morto. Por que será que Daniel não foi morto? Na próxima lição estudaremos um pouco mais sobre isso e veremos por que Daniel não foi morto nesta ocasião, já que ele também estava ali na cidade. Mas Deus, ele sempre protege os seus filhos. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar e que o Espírito Santo nos ajude a assimilar os ensinamentos desta lição e que a cada dia possamos continuar confiando em nosso substituto, confiando nos méritos de Cristo Jesus, para que nunca sejamos achados em falta. Que Deus te abençoe, é meu desejo em Cristo Jesus. Amém.